Bom dia! Hoje está um dia muito bonito aqui em Joinville. Sol, dia de feriado. A rua até que está bem tranquila. Então eu pensei assim, por que não gravar hoje um vídeo falando sobre um livro que tem tudo a ver com esse dia ensolarado, com esse dia brilhante, cheio de luz, cheio de alegria para gente. Hoje é dia 31 de maio. E eu trouxe para compartilhar com vocês um livro chamado Na Luz que Deus Fez. Esse livro aqui ele tem uma história bem legal para ser compartilhada e eu espero que você goste dessa nossa história de hoje. Bom, por que eu escrevi um livro sobre a criação do mundo? Tem tantos livros que a gente encontra por aí sobre a criação do mundo, é uma história tão conhecida. Os 7 dias da criação, 6 dias em que Deus formou todo o universo e no sétimo descansou. Então, nós temos ali na sequência de Gênesis, no capítulo 1, toda essa formação muito clara, muito didática, até mesmo quem não tem conhecimento sobre a Bíblia consegue entender essa narrativa. Mas eu pensei assim, nesse momento em que Deus criou o mundo, eu fiquei contemplando toda essa criação, fiquei contemplando todo esse momento e pensando como eu poderia falar dessa criação de uma maneira diferente, sem perder a essência, sem perder o significado, o sentido de que o escritor de Gênesis colocou ali, inspirado pelo Espírito Santo. Então, eu me imaginei acordando no meio de toda a criação, acordando como Adão acordou no meio do jardim e começou a contemplar toda a criação. E quando a gente acorda, a primeira coisa que acontece é o abrir dos olhos. E ao abrir os olhos, a luz, ela invade a nossa mente, o nosso pensamento, todo o nosso ser e ela começa a trazer as informações. E foi realmente isso que acontece quando Deus falou: haja luz. Houve uma explosão de coisas acontecendo ao mesmo tempo, mostrando, sendo reveladas. Não porque Deus não conhecia, porque Deus conhece todas as coisas. Deus já sabia antes de criar como as coisas seriam, mas para que nós entendêssemos que a partir daquele momento se iniciava o tempo, se iniciava o espaço para a nossa vida, não para Deus, porque Deus é atemporal, ele é espacial, se existe essa palavra, não, nenhum espaço contempla, não é verdade, né? Ele é muito maior, ele é sobre todas essas coisas. Então, a partir dessa reflexão foi que eu comecei a escrever esse livro, comecei a pensar no livro Brilhando na Luz que Deus Fez. Então eu comecei a pensar no texto da luz, de como Deus fez essa luz, o que é que acontece quando Deus dá essa declaração, haja luz. E eu inicio então o texto falando, Deus fez a luz. E eu achei interessante que a Sara, ela usou a estrela para representar essa luz chegando, essa luz explodindo e trazendo à existência todas as coisas que Deus tinha planejado para esse universo maravilhoso em que nós vivemos hoje. E a partir dessa explosão de luz, dessa explosão de claridade, de energia, Deus então começa a formar todo o nosso universo. Deus então começa a moldar todas as coisas e a trazer à existência todas as coisas. E aí a gente conversando, eu e a Sara, sobre o texto, sobre como representar isso, ela trouxe a proposta do caminho de luz.
que é como se fosse um tapetinho, né? Onde a luz começa a passar e ela começa a revelar todas as coisas. E aí eu pensando nessa proposta de que Adão está acordando no jardim, está contemplando toda a criação, ele não sabia qual era o dia que Deus tinha feito o céu, qual era o dia que Deus tinha feito os planetas, qual era o dia que Deus tinha feito os animais. Ele não sabia nada disso. O que ele sabia era aquilo que ele estava agora contemplando os seus olhos. Então, ao abrir os olhos, ele vê o céu tocando no mar, o mar tocando na terra, ele vê os peixes, ele começa a ver toda a natureza. Uma coisa vai puxando a outra, porque quando a gente vai passando o olhar pelo ao nosso redor, nós vamos observando e nós vamos vendo todas as coisas. E aí eu procurei fazer o texto de maneira que sempre se repetisse aquilo que já tinha sido visto e o fato de que tudo isso veio porque Deus disse: haja luz, porque Deus fez a luz. E o que eu mais amei, assim, foi essa progressão da natureza sendo revelada aos olhos humanos. E quando a Sara me mostrou a imagem do fundo do mar, eu achei assim maravilhosa. Olha que imagem maravilhosa. Olha que coisa linda de você ver esse mar tão maravilhoso, né? Como é que Deus faz algo tão especial? Tem coisas nas profundezas do mar que a gente nem imagina que existem. E, no entanto, Deus deixou lá criadas, deixou lá preparadas para que eu e você um dia pudéssemos descobrir essas maravilhas do Senhor. Então, esse livro, ele tem essa progressão. No texto, ela tem essa progressão de imagens que vai fazendo com que, como os seus olhos fossem passando ao redor de toda a criação. E num outro momento, a gente conversando sobre a criação das plantas, dos animais, eu disse: Sara, eu quero algo assim que apareça muitos animaizinhos, muitos bichinhos. Como aquele livro Onde está o Wall-E, né, que a gente fica procurando as coisinhas, né? Eu queria que as crianças pudessem ter essa experiência de olhar uma imagem da criação e procurar ali elementos, procurar ali todos os animaizinhos que elas talvez gostariam de ver. Claro que a gente não consegue contemplar tudo, mas a gente conseguiu contemplar muita coisa legal aqui, ó. Muitos animais lindos, com cores assim bonitas, com cores assim chamativas e de uma beleza muito singular. E com o Adão e Eva ali, né, se encontrando com os animais. Então eu imagino assim, Adão se encontrando com os animais, depois ele se encontra com a Eva também, né? E toda essa beleza junta, eles vivenciando todos esses momentos. E daí eu fiquei pensando assim, bom, como eu não estou fazendo uma narrativa de cada dia da criação, estou fazendo apenas uma contemplação, como é que eu vou explicar o dia, a noite, né, a passagem de tempo para as crianças entenderem? E daí me veio a questão da rotação da Terra. Porque quando Deus cria tudo, Ele cria esse universo já com todos os seus funcionamentos, com todo o seu equilíbrio, com toda a carga de oxigênio que fosse necessária para que tudo se mantesse em ordem. Então, a rotatividade da Terra, essa rotação, esses movimentos dos planetas, isso também já foi criado logo, né? Deus já organizou tudo isso para que toda a criação pudesse estar estável, né? No planeta que ele criou, no universo que ele criou. E aí eu falo então que todas as coisas elas acontecem girando bem devagar, para que enquanto a luz ela vai se escondendo, ela vai também revelando outras coisas
que seriam os astros e estrelas, que Deus também fez. Então, nesse movimento do dia e da noite, da rotação da Terra, Deus vai revelando então para Adão também os astros e as estrelas, porque ao ele contemplar a noite, ele começa a contemplar a noite, ele vê, né, tudo isso que Deus criou. E no final do livro, então, eu queria que houvesse uma imagem que demonstrasse toda a criação. E a melhor imagem que a gente encontrou foi a imagem do pôr do sol, né? Então, quando o sol vai se pondo, quando a luz vai descansando, então toda a criação é revelada para que haja um descanso, para que a humanidade possa refletir, possa recobrar forças para iniciar a sua jornada sobre este planeta, adorando a Deus, louvando a Ele, bendizendo a Ele. Então, a última imagem é uma imagem que fala sobre tudo isso que aconteceu. Ela começa com o pôr do sol, ela mostra o céu, ela mostra mar, ela mostra terra, água. E lá no finalzinho ela vai mostrar também o céu estrelado, com os planetas, com tudo que Deus fez e criou, para que o ser humano pudesse viver para adorá-lo. Então, essa é a proposta do livro, Brilhando na Luz que Deus fez, né? Na luz que Deus fez. Ele originalmente eu ia chamar ele de Brilhando na Luz. Depois eu coloquei como Na Luz que Deus fez. E às vezes eu me confundo com o título do meu próprio livro. Mas faz parte, a gente que é escritora faz essas coisas assim. As palavras elas vão dançando na nossa mente e elas vão se encaixando e vão trazendo à luz a ideia que a gente queria gerar. Então esse é o livro Na Luz que Deus fez. Esse livro você pode ter ele como uma leitura deleite, como uma leitura mediar uma leitura em sala de aula ou no culto infantil, na igreja. Você pode fazer uma sequência didática com ele, trabalhando os 7 dias da criação, colocando ele na ordem cronológica de Gênesis. Você pode fazer uma comparação com o texto de Gênesis e trazer essa abordagem. É um livro de fácil leitura para as crianças, porque ele tem essa possibilidade de ir repetindo frases e palavras e cores, e vai facilitando a leitura do livro e vai facilitando a aquisição, né, dessas competências leitoras, né, para as crianças. Certo, gente? Então, eu espero ter compartilhado. Espero que você tenha gostado desse momento de compartilhar mais um livro meu, de onde ele veio, o propósito dele e como tudo aconteceu. E eu espero que a próxima vez que você ver o livro Na Luz que Deus fez, você tenha esse olhar também, esse olhar de abrir os olhos e permitir que a luz de Deus revele toda a criação. E esse livro também pode nos trazer uma ponte para a luz que Deus trouxe ao mundo, que é Jesus, a luz do mundo, né? A luz que Deus fez para que dissipasse toda a treva, todas as trevas do nosso coração, todas as trevas do pecado, eles são lançados para bem longe através da luz de Jesus. Então, que a luz do Senhor possa estar permeando seu coração nessa manhã, nesse dia, e que você seja abençoado. Um abraço com carinho e me chame para saber mais sobre o livro. Deus abençoe.